Boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde. Possamos termos em nossa mente, em nossos corações, o sentimento de que desde o momento em que nós entramos, até mesmo que nós já nos predispomos a deslocarmos de nossa casa, de nosso lar e vir até aqui, nós já estamos sendo cuidados, nós já estamos sendo conduzidos e tratados em nossas necessidades. Então, esse aqui é um momento ímpar para nós, de intercâmbio espiritual, que irrica, em muitos sentidos, que é um alimento aí para a nossa semana, para a gente estar refletindo, sobre várias coisas na nossa caminhada. E hoje nós temos o prazer de ouvir o Marcão, que é um irmão, um amigo nosso, e trabalhador da casa, que vem fazendo um trabalho aí fantástico, imergindo a gente aí dentro dos cenários, e é muito bom, sempre muito bom ouvir ele. Marcão, o tempo é seu. Desculpa ter tomado mais tempo. Que o nosso Mestre Jesus ilumine-nos nesta tarde, permitindo a mim organizar as ideias que a espiritualidade permite, trazer à minha boca as palavras que cada um de nós necessita ouvir. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca passou por um momento de dificuldades e chegou naquela encruzilhada e pensou, eu não dou conta? Quem nunca chegou em um determinado momento com uma agonia por uma dor, uma agonia por uma doença, uma agonia por um revés financeiro e pensou em desistir? Quando jovens, quando adolescentes, quantos não passou pela cabeça desistir de tudo por um dissabor juvenil de um namorado, uma namorada que não queria? Quantas mães não se arrependem hoje por ter desistido de uma gestação porque o pai, o namorado, desistiu em meio a um projeto, provocando o aborto. A gente acha que isso é algo corriqueiro, que só acontece do lado de lá do portão, do lado de lá do muro. Mas tudo isso acontece todos os dias, em nossas vidas, no quintal de nossas casas, em nossas mentes. Não somos seres crísticos para dizermos que nunca pensei em desistir. Certamente todos nós um dia pensamos assim. Outros cultivaram um pouco mais de tempo, colocaram mais adubo, deram mais alimento para este lobo, e quase, não fosse por intervenção divina, por meio de um amigo, de uma instrução, de uma palestra, de um amigo, de um sonho, ou de uma inspiração, e nós estamos aqui. Achamos nós que isso não aconteceu com os apóstolos de Jesus? Pois bem, na Judéia, de há 2000 anos atrás, os homens eram tal como nós. Homens e mulheres que tinham as suas atividades de rotina, que tinham suas famílias, mas tinham ainda as preocupações com a guerra, com as tomadas, com diversas outras coisas que nós não temos mais tanta preocupação. Temos hoje, claro, outras preocupações que eles lá não tinham à época. Mas abrindo-se os tempos de um mundo de expiações, estava para chegar à terra o homem que vinha nos dar o exemplo de tudo, absolutamente tudo em nossas vidas. E antes de sua vinda ele já havia preparado o terreno, e alguns já haviam encarnado 500 anos antes na Grécia,
Platão, Aristóteles, Sócrates, preparando todo aquele meio, um pouco além do Mediterrâneo, onde se traria, de onde se vibrava o intelecto. Havia também encarnado outros seres importantes, como Siddhartha, mas mais no Oriente, e outros que haviam sido escolhidos para reencarnar ali na Judéia mesmo. Ou acreditam vocês, acreditamos nós, que Pedro, Tiago, André, Maria foram encontrados ao acaso? Não foi ao acaso. Jesus preparou a sua chegada. E o seu primo, João Batista, que nasceu 6 meses antes, filho de Isabel, as escrituras mesmo já diziam que ele viria antes, e ele disse, João, tem uma passagem do livro Maria de Nazaré, que Jesus, em conversação com João Batista, fazendo um parênteses, por isso que atrapalha um pouco o tempo, sabe, não é? É os parênteses que atrapalham. Ele está conversando com João Batista, brincando, porque era seu primo. Maria havia ido visitar Isabel. E Jesus está conversando com João Batista, a noite já vai caindo, e Isabel e Maria chamam os meninos para entrar. Jesus volta-se a todos e diz à sua mãe, João vai primeiro. Desde criança, já vinha profetizando. Era Jesus, não vale, né, gente? Jesus não vale. E assim todos esses espíritos assim vieram, mas ainda assim passaram por momentos de trevas em suas vidas. Quantas mulheres? Lembram-se de Joana? Um outro parênteses aqui. Não, depois eu faço esse parênteses. Lembram-se de Joana? Joana de Cusa? Todo mundo fala dos homens que estavam ao lado de Jesus, né? Desde aquele tempo, as mulheres, a gente vai tentando esconder, porque se deixar elas tomam conta. É bem assim mesmo. Jesus já apareceu para Maria Madalena, todo mundo ficou sabendo. Se fosse para Pedro, a gente estava tentando descobrir quando é que foi, como é que tinha sido ainda, né? Mas, pois bem, Joana de Cusa era uma mulher da alta sociedade. Sim, esposa de um funcionário de Pilatos, Cusa, por isso Joana de Cusa, e ela conheceu as palavras do Nazareno. Sim, assim como era conhecido Jesus, e os seguidores de Jesus eram os nazarenos, os seguidores. Passou o nome ser dado cristão, se não me falha a memória, a partir do século III. Mas até então eram seguidores do Nazareno. E Joana de Cusa era uma seguidora do Nazareno. Dizem até que Joana era uma daquelas que usava um pouco dos seus recursos para ajudar nas despesas dos discípulos de Jesus, nos Shabbats e algumas coisas mais que eram necessárias, porque dinheiro era importante desde aquela época. Joana, diferente de alguns de nós que muitas vezes temos um revés financeiro, cai na escala da sociedade, muda o status, muda o carro, muda o emprego, muda de cidade. Joana, imaginemos nós o que passou Joana. Joana era esposa de Cusa, um alto funcionário de Pilatos, vivia na abastância. Mas Joana conheceu Jesus e ela começou a frequentar as reuniões do Nazareno. Vocês já imaginaram como as suas confrades olhavam para ela? E o que comentavam entre si daquela mulher nobre que seguia aqueles esmilinguidos? No sul a gente chama os gualepados, né? Mas aqui ninguém vai saber o que é. Ou seja, que seguia aqueles esmilinguidos, aqueles maltrapilhos dos seguidores de Jesus. Aquelas ideias sem futuro, poderia-se assim dizer. Mas Joana nunca titubeou e ela sempre seguiu em frente. Quando Pilatos não era mais governador, Cusa já não tinha mais o seu trabalho. E Joana precisava se manter. Joana foi trabalhar na casa das suas confrades como serviçal, para manter as despesas de casa. E um dia, quando alguém delatou Joana que era cristã, e já haviam iniciado suas perseguições, quando Joana foi delatada, ela e o seu filho foram enviadas para os circos romanos para o martírio.
E chegando lá, ela e seu filho conversando, pois era conhecida, com um dos guardas, o guarda diz para ele que se ela negasse a Jesus, eles seriam salvos. E o filho: vem buscar Joana, minha mãe. Negues a esse Jesus, mesmo que seja só da boca para fora. Diga para ele que você não acredita e ele vai nos deixar sair livre. E ela diz ao seu filho, adverte de maneira muito dura, dizendo: cala-te, meu filho, pois Jesus, que era bom e puro, não se absteve, não fugiu ao martírio. Que nós sigamos o seu exemplo. E o soldado, ouvindo a conversação, com um sorriso no rosto, vem até ela e diz: e esse seu Cristo? O que mais ele te ensinou? Só te ensinou a morrer? Joana, com um sorriso amoroso, e não cínico, mas um sorriso muito amoroso, olha para ele e diz: não, ensinou-me também a amar-vos todos. E ele ateia a tocha, a fogueira sobe, mas o seu corpo já não tinha mais o espírito que o habitava. Joana passou por esse momento e ela poderia simplesmente ter dito: eu estava enganada, e teria saído livre. Mas não, ela enfrentou com coragem e não desistiu. E nós, por vezes, por um revés do trabalho, por um revés dos negócios, queremos desistir. Olha que exemplo dessa mulher. Essa mulher que até bem pouco tempo estava aqui entre nós em espírito. Dizem que talvez ela seja um dos 100 ou 200 espíritos puros, Divaldo havia dito, que iria reencarnar, e o único que reencarnaria no Brasil. Essa mulher, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, entre tantas outras encarnações que ela teve. Pois bem, outras mulheres na vida de Jesus. Bom, não dá para falar de Jesus sem falar de sua mãe, Maria de Nazaré. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e um filho resolve deixar a vida terrena, mas por vontade de Deus. Um acidente, uma doença, uma fatalidade, e a mãe diz que não pode mais sobreviver sem aquela dor do filho que ela perdeu, ela prefere morrer. Sim, nós devemos ser solidários, pois essa é uma dor que só uma mãe pode ter. Nós pais, nós não temos isso. Nós achamos que sabemos o que é o amor ao amar nossas esposas, ao amar nossos filhos, mas não. Nós não carregamos nossos filhos por 9 meses na barriga. É um outro compromisso. Mas uma mulher, um determinado dia, chegou aos pés da cruz, um pouco antes de José de Arimateia e Nicodemos irem recolher o corpo. Ela, chorando aos pés da cruz, olhou para o seu filho, já não mais lá, somente o corpo, e repetiu a frase que ela disse quando Gabriel a encontrou pela primeira vez, dizendo ela: Ave Maria, cheia de graças, és tu que receberás no ventre o Mestre, o Senhor, que darás a ele o nome de Jesus. Pois bem, Maria não desistiu. Maria simplesmente repetiu a mesma frase aos pés da cruz, dizendo: Senhor, eis aqui a tua serva, façai de mim conforme a sua vontade. E Maria seguiu o seu trabalho, não desistiu. Maria, que acompanhou o seu filho, que quando foi para ser circuncidado, levado por José ao templo, Simeão, o profeta, levanta Jesus aos céus e diz: ó Senhor, despede agora o seu servo, pois eis que vi a salvação para o povo de Israel, luz e paz para todos os povos. Mas Simeão também adverte Maria, dizendo que aquele garoto iria trazer alegria a todos os povos, mas por conta dele ela teria o coração transpassado por uma espada. E assim foi feito. Maria não desistiu. Maria, que viu
o seu filho, que levou a cura da lepra, que fez cegos verem, aleijados andarem, expulsou demônios, que levou conforto, só levou alegria, paz, luz e perdão. Ela viu seu filho ser trocado por Barrabás, o mais detestado, odiado e temido pelos judeus, um criminoso. E aquele povo a quem Jesus havia salvado, curado, levado paz, amor, consolo, preferiu Barrabás. Maria chorou ao ver que mesmo Pilatos, entendendo que não poderia condenar Jesus, porque não via nele mal algum, não teve forças perante ao povo, lavou suas mãos, e Maria lavou o seu rosto com o seu pranto, mas não desistiu. E nós queremos desistir por conta de um amor juvenil que se foi, por conta da esposa que deixou, uma traição do marido, um filho que partiu para o mundo, ou um filho mesmo que partiu para o mundo espiritual. Temos o exemplo de Maria, que teve seus momentos de trevas, os seus momentos de aturdimento, os seus momentos de sofrimento, mas em momento algum esta mulher desistiu, ou simplesmente, essa sim podemos dizer, vacilou. Quiçá Maria de Magdala, a convertida, que transformou em uma só vida uma mulher pecadora em uma serva abnegada do Mestre Jesus. E quando todos foram, Jesus já havia vindo e a ela apareceu pela primeira vez. Jesus que nos dá o exemplo em toda a sua trajetória de tudo que nós devemos ser e fazer. Jesus nasceu por uma mulher, foi obediente ao seu pai, se entregou ao trabalho ali a partir dos seus 12 anos, obedecendo aos rigores da época. Jesus que foi sim, seguindo seu pai e sua mãe, no que chamamos o catecismo de hoje, mas seguia ele a sinagoga, todos os deveres, porque José era um judeu essênio, e ele frequentava com assiduidade, Jesus acompanhava. Jesus, que padeceu e teve dores, porque Jesus abre o mundo de provas e expiações, mas Jesus não veio espiar, não tinha o que espiar. Ele veio para nos mostrar o que nós iríamos passar, as tentações, as dores, as traições, mas também a paz, o amor, o perdão, a possibilidade de curarmos, mas ainda assim falariam mal de todos nós, mesmo aqueles, principalmente aqueles que mais se empreendessem ao trabalho do bem. Jesus, primeira missão de Jesus, ao expirar na cruz, antes, qual que foi a última frase de Jesus na cruz? Quem se lembra? Vocês não estavam lá, eram muito pequenininhos ainda, né? Eu também era muito juvenil ainda, eu era só um carrapato no cavalo de Barrabás, e o estrelinha ainda, não tinha nem 100% pro grandão. Jesus disse, o que nós, se tivermos o compromisso, se conseguirmos olhar para o nosso corpo hirto e dizermos, missão cumprida. Não, Jesus não disse missão cumprida, mas se traduzirmos na mesma, Jesus disse, está consumado. Está consumado, não somente as palavras da Escritura. Se nós formos traduzir, interpretar o estar consumado, missão cumprida, meu Pai. Entrego o vaso que me deste de presente. Quem aqui hoje se desencarnar, agora não, daqui a pouquinho, vamos deixar para daqui a pouco, terminar pelo menos, né? Depois do passe, desencarnar depois do passe é melhor que antes, viu gente? Se desencarnarmos, vamos olhar para o nosso corpo hirto e dizer, missão cumprida, obrigado. Ou vai falar, pera que tem uma conta de luz que eu não paguei, pera que eu não pedi perdão pela minha esposa, nossa, meu irmão, não reatei com ele, minha mãe não dei aquele abraço. E nós estamos aqui e Jesus disse, está consumado. Ninguém, quem aqui tem coragem de fazer isso? Pois bem, Jesus, ao dizer está consumado, para onde ele foi? Em espírito. Primeira missão de Jesus, ele vai ao mais profundo dos umbrais,
visitar o seu irmão querido que havia cometido uma sandice, não de entregá-lo, pois haveria de ser alguém que deveria entregá-lo, mas ai aquele por quem o escândalo viesse. Todo mundo gosta de tacar pedra no Judas, né? Mas eu sempre falo, mas ouvir falar de Jesus é bom? É. Sentir a sua presença perto de nós é bom? É. Pois é, Judas abraçou Jesus, Judas esteve com Jesus, Judas ouviu Jesus da boca de Jesus, Judas recebeu o pão que Jesus molhou ao vinho, entregou para ele e disse: o que tendes fazer, faze depressa, mostrando-nos que ele sabia o que seria feito. Por isso Judas não traiu, ele entregou, é diferente. E Jesus vai ao mais profundo dos umbrais para amparar o discípulo querido. Não resgata. Isso será feito depois por Nossa Mãe Santíssima, e no livro de Maria Dolores tem um poema maravilhoso que conta essa história. Nós também vamos. Ele já nos mostrou. Nós vamos para o mundo espiritual. E depois Jesus vem dar recado. Pois ele não foi para a estrada de Emaús e andou com os 2 discípulos que estavam em desespero, pois em desespero haviam matado o mestre, o Rabi da Galileia. O que iriam fazer com eles, que eram insignificantes? E ele caminha com os 2 durante todo o caminho, como se fosse mais um, e lembrando e rememorando as palavras do mestre Jesus. E somente lá, quando chegaram lá, que se deram conta que eles estavam ao lado do mestre. Pois bem, nós também poderemos voltar e dar recado, mandar mensagem, trazer boas novas. Jesus fez. E depois, no grande fenômeno de Pentecostes, ele vem por meio, e aí tem aquela interpretação que eu falo: gente do céu, vocês não podem pensar que pode vir falar em língua, não, pelo amor de Deus, desculpa, me perdoe aqueles que creem nisso, mas gente, não é isso que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, lá nós tínhamos, desculpe gente, perdão, eu sou falho, né? Eu gosto do pastor Arnaldo, e ele interpreta bem, esse é meu fã. Eu não posso perder a concentração. Jesus, naquele momento em Pentecostes, tinham egípcios, pessoas da Síria, da Judéia, outros que vieram da Etiópia, de todos os cantos, e aquele Espírito Santo de luz, espíritos, gente, vieram e incorporaram, ou seja, manifestaram-se por meio dos discípulos de Jesus e falaram em sírio para aqueles que eram da Síria, na língua da Judéia para aqueles que eram da Judéia, em etíope para os que eram da Etiópia, em egípcios, isso era a língua, para aqueles que eram do Egito. Ou essas eram as línguas que foram faladas. Não é para ficar, nossa que lindo, mas ninguém se entendeu nada. Quem ele falou? Não sei, mas é legal. Não, foi para se fazer entendido que Jesus fez aquilo. E tudo isso aconteceu. E nós temos, esse parêntese grande foi esse, né? Nós temos tudo isso que Jesus nos mostra. E os discípulos se alegraram. Eu tenho até 4h15, né? Tá bom. Porque está bem no começo ainda. Estou na primeira página ainda, aqui eu tenho 5. O parênteses hoje foi grande. E o que acontece? Os discípulos que estavam perturbados, aturdidos, pensando em desistir, receberam ânimo e seguiram a sua caminhada, seguiram a sua jornada, a sua missão que havia de ser cumprida. E aqueles outros? Pedro era um homem perfeito? Muito distante disso. Imaginemos nós, eu já falei disso aqui, se Pedro, ao ter sido advertido por Jesus que negaria o mestre por 3 vezes, ao Pedro ter ouvido o cantar, o soar da corneta que chamam de galo, Pedro chorou. Sim, mas Pedro não chorou e fez como muitos de nós. Quando cometemos uma grande falha,
passamos por uma grande vergonha. Não, eu vou desistir, eu não sou merecedor, eu não estou pronto. Não é? Eu não estou pronto. Não, quando eu me formar, aí eu vou. Não, mas quando eu arrumar um bom emprego, aí eu vou. Não, quando eu casar, aí eu vou trabalhar. Falando trabalhar para Jesus, tá, gente? Independente da fé. Nós espíritas, trabalhar na casa espíritas, mas os irmãos que são evangélicos, trabalhar para a sua doutrina, os católicos para a sua doutrina, os umbandistas para a sua doutrina, o que quer que seja. Mas nós nunca estamos prontos. Não é quando eu me formar. Não é quando eu casar. Ah, quando meu filho se formar. Já postergou. Não, quando eu me aposentar, eu começo. Quem é que garante que vai chegar lá? E nós ficamos nessa quando eu estiver pronto. Pedro não esperou estar pronto. Porque Pedro recebeu os ensinamentos, estava ao lado de Jesus, viveu com ele, recebeu a sua missão apostolar. Pedro foi, chorou amargamente por terem negado o Mestre Jesus. Mas diferente de Judas, que cometeu um grande erro, não de entregar, mas de tirar a própria vida, mas também que serve-nos para exemplo. Pedro fez a sua catarse, arregaçou as mangas e serviu duramente até o final dos dias, até ser martirizado, tal como Jesus, mas tendo dito, como diz a música, não sou merecedor de ser feito como tal Jesus, virem a cruz de ponta cabeça. E assim foi feito com Pedro. E quantos de nós passamos por reveses e falam, não dá mais, não serve, estou muito aturdido, estou muito atordoado, não está dando, vou desistir, não estou pronto. Quando eu estiver pronto eu volto. Tá, Luiz? Quando eu estiver pronto eu volto. Eu não estou pronto ainda, deixa passar mais um tempo, meu filho formar e eu venho. Já pensou nós, se Pedro tivesse feito isso? Se tivesse entrado em depressão, ó dia, ó azar. Não tem isso, gente. O mundo a nossa vida deve ser vivida todos os dias, como eu sempre digo. O melhor da viagem não é o destino, mas a viagem. Se nós estamos esperando para nos entregarmos ao trabalho, o que quer que seja um meio de transporte, como eu fui ali agora, levando o colchão lá para o fundo. Tem muito médio de transporte que precisa muito no centro espírita, em todos os lugares. Carrega as coisas, transporta a cadeira para lá, transporta a mesa para cá. Tem aqueles mais, que são mais afinados, mas precisa de tudo. O de limpeza, o de pagar a conta, o de comunicação. Todos somos úteis, mas eu não estou pronto. Maria disse isso a Jesus, mas ela não disse a Jesus, ela disse a todos nós. Nas bodas de Caná, quando Jesus disse que não era a hora, Maria olha para Jesus e fala para nós, se não é agora a hora, quando será? E aí eu pergunto, se não for agora, quando será? No Espiritismo a gente gosta de dizer que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Mas eu não estou pronto ainda. Não é assim que a gente fala? Pois bem, para encerrar, não para caminhar para o encerramento, não é assim também, não vai acabar rápido, né? É preciso a gente trazer o exemplo daquele que fez a grande transformação. Assim como Maria de Magdala, Saulo, que de perseguidor dos judeus, dos cristãos, Saulo, que era, se eu não me engano, ele era discípulo de Gamaliel, que era da doutrina de Eliel, né? E ele era preparado para substituir o professor dos professores, para substituir Nicodemos, um jovem que falava diversas línguas, que conhecia de fio a pavio a doutrina dos judeus, as escrituras. Esse homem consegue, por sua influência, porque também era um cidadão romano, consegue autorização e cartas para andar por toda a Judéia, na captura de cada um dos seguidores do Nazareno.
e no caminho de Damasco, hoje capital da Síria, ele cai do cavalo. E cai do cavalo e fica cego, vamos assim dizer. E uma voz vem a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem nunca ouviu algo semelhante? Mas não com essas palavras, não com essa advertência, mas aquela palavra que vem: nós estamos cegos, só vemos uma saída. Isso é cegueira. Porque a gente só olha para uma saída, a gente fica praticamente bitolado, fanatizado, cego por aquele único caminho, que aquela porta não se abre a todos nós, porque não é a porta. E aquela voz da nossa intuição vem: por que insistes? Não é para desistir, é para virar e olhar para outra porta, ou para outra, ou para outra. Quando Saulo cai cego, escuta aquela voz, o que ele diz? Eu persigo porque me falaram para perseguir, porque senão... Não! A sabedoria de Saulo era tamanha que ele simplesmente entende a superioridade daquela voz e diz: Senhor, que queres que eu faça? E Saulo morre ali. E vai renascer depois nas mãos de Ananias, mas vai renascer Paulo, porque Saulo morreu no caminho de Damasco, e renasce. E Saulo poderia muito bem: meu Deus, eu fui responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, irmão de Abigail, a quem Saulo amava. Saulo poderia ter dito: meu Deus, fiz tanta coisa errada, não sou merecedor, vou desistir, vou me enfiar numa caverna, vou ficar dentro de casa, vou parar de comer até morrer. Capaz de ele ter pensado em até torcer para o Corinthians, mas o Corinthians, coisa errada mesmo, se ele pensou em fazer, sabe? Mas não pensou nisso, por sorte, né? Pior torcer pro Vasco. Misericórdia! Aí não salva, aí não ia salvar, não. O Vasco não ia salvar, não. Então, Saulo simplesmente começa a refletir, entender e estudar as palavras que vinham pelos outros a respeito do Rabi da Galileia. Porque Paulo não conheceu Jesus. Ele não esteve com Jesus. Paulo é o discípulo abnegado que seguiu Jesus pelo que ele viu que Jesus fez, pelo exemplo que Jesus deixou. E ao sair da casa de Ananias, Saulo vai para o deserto e é amparado por um casal de irmãos. E com eles fica por 2 anos. Isso está no livro Paulo e Estevão, recomendo para quem não leu, maravilhoso. E fica com eles 2 anos, com o nome Saulo, sem contar o seu passado. E com eles ele escuta, eles estudam as palavras do Mestre Jesus. E depois de 2 anos, quando ele resolve se despedir, ele vira para aqueles que haviam dito que um tal Saulo de Tarso havia pilhado tudo que sua família havia dito, havia destruído toda a sua família, perseguido, matado, judiado. Saulo, envergonhado, chama os irmãos, e para a irmã e para o irmão eles dizem que o recebe em uma barraca que está no deserto, e ali eles caminham, a pastoreia, descem e estudam sobre Jesus. Saulo diz a ela: este Saulo perseguidor era eu, façam de mim conforme a vossa vontade. E ele, envergonhado e chorando de vergonha, olha para ela olha para ele e diz: nós sabíamos desde o princípio. E Saulo morre, e nasce Paulo. Eu digo que o mascate, o grande mascate do cristianismo, porque ele foi por todas as regiões do mundo da época, enviando cartas, viajando,
levando as suas palavras, levando o cristianismo, levando a palavra do Mestre Jesus. Um outro que encontrou-se com Jesus, é muito conhecido de nós, mas fez diferente. Vocês se lembram de quando, como foi? Agora é para terminar, agora é final mesmo. Como é que foi o encontro de Públio Lentulus e Jesus? E por que aconteceu? Públio Lentulus, o senador romano, esposo de Lívia, essa sim, seguidora fervorosa do Mestre Jesus, que foi martirizada, pois usou as vestes de uma serva para seguir Jesus e foi levada para os círculos romanos, e daqui foi com alegria de uma missão cumprida. Públio Lentulus foi buscar Jesus, pois sabia que aquele homem era um homem bom, mas não queria que a sua esposa Lívia tinha muita trama do lado, está no livro há 2000 anos, recomendo também, tinha muita trama envolta ali que fez Públio olhar para Lívia de forma diferente. Mas Públio foi buscar a cura de sua filha, que estava adoentada, e ao chegar até Jesus, Jesus diz a Públio: bom que viestes, mas melhor se tivesses vindo de dia. Uai, sim, Públio foi à noite, pois para um cidadão romano, ser visto como nazareno não era de bom tom, não era auspicioso. E ele foi pedir a cura para sua filha, não para ela ficar corada, porque ele amava, apesar de amá-la, mas porque ele tinha um casamento arranjado para ela, que seria muito bom para a família. E todos sabemos, que lemos o livro, que o casamento foi uma tragédia. Mas teve uma, Joana no caso, que a gente falou logo no começo, ela esteve ao lado de Jesus. Públio, para quem não sabe, é uma das encarnações de Emmanuel. Olha só, Emmanuel está até agora trabalhando, reencarnando para ver se um dia ele encontra a Lívia. E Lívia está onde? Que a gente nem escuta falar. Imaginemos nós, mas Emmanuel, Públio, imaginemos nós ele, a partir do momento que ele desencarna e pensa: meu Deus do céu, perdi a oportunidade da minha existência, de todas elas. Ele vem correndo atrás assim, sempre, porque não parou no tempo. Ele busca, não sofre por algo que fez ou que deixou de fazer, mas ele se alegra com aquilo que ele pode fazer. E nós, um pequeno revés, vou desistir, um grande prejuízo, vou tirar a minha vida, um namorado que desaparece, vou abortar. Meus irmãos, vejamos quantos exemplos nós temos. E nos momentos de maior aturdimento, nos momentos de maior aflição, nos momentos que estamos sós, sempre tem a mão amiga de Jesus ao nosso lado. É um vizinho que estende as mãos quando todos os parentes se foram. É uma ligação de alguém distante que eu nem lembrava naquele momento que eu estou em aflição. É um trabalho que, por singelo que aparece, ocupa a sua cabeça e te dá o sustento, nem que seja por aquela semana, por aquele mês ou por aquele dia. Nós nunca estamos sós, por mais sós que nós imaginamos estar, e nunca haverá sofrimento que nos permita desistir da nossa jornada. Mas para aqueles que anunciam que poderão desistir, redobrem, tripliquem, quadrupliquem a atenção, pois o primeiro passo já foi dado. E para aqueles, e busquem amparo médico e espiritual. Mas para aqueles que tiveram a infelicidade de tirar a sua própria vida, oremos
pois não há condenação eterna. Não existe isso. E esse é o grande sofrimento daqueles que, ao tirarem a própria vida, chegam do lado de lá e percebem: a vida continua. Essa é a grande alegria daqueles que empreendem um trabalho na seara de Jesus e perceber que a vida continua. Mas é a grande tristeza para aqueles que desistem do caminho. A esses, meus irmãos, oremos. Oremos fervorosamente, peçamos para que entendam, que busquem a luz, pois a luz está ao lado de cada um deles. Basta que abram os olhos, vejam e tenham a coragem de aceitar a mão estendida que está lá para resgatar a cada um deles. Oremos por aqueles que já se foram e tiveram essa infelicidade, mas trabalhemos e estejamos atentos, vibremos positivamente para aqueles que aqui estão e pensam em desistir da sua jornada de trabalho em prol do nosso Mestre Jesus, desistir da sua vida, desistir de uma vida que chega. Jesus não nos monitorou, Deus não nos criou para desistirmos, Deus não nos orientou, não nos deixou o exemplo de desistirmos, por mais que a aflição, por mais que a agonia seja grande. O nosso destino é a evolução, é a felicidade, é a paz, é a luz. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou levar minha água. Esqueci de tomar. Foi muito parente, não tomei água. O Marcão foi bem em cima, conseguiu fazer. Gente, a gente só tem a agradecer por essas reflexões. O Marcão estava falando aqui e só me veio à mente a questão de Paulo sobre a ideia de arrependimento que por vezes nos é trazido. Então, diante da dor, diante de uma situação de culpa, né, que possa nos levar a uma situação de pensar em desistir, é interessante a gente ter em mente a ideia de que é mais interessante, olhando para Paulo, que no momento em que ele reconhece aquele estado e fala: o que queres que eu faça, ele não se acoitadou de si mesmo, né? Então ele não teve pena de si mesmo, ele simplesmente se posicionou de uma forma a fazer uma compensação na balança, porque aquilo que ele havia feito não tinha como refazer, as vidas que haviam sido ceifadas não tinha como retornar, mas ele, através do trabalho, de dedicação, do amor, ele compensa essa balança, né? Ele traz o equilíbrio a essa balança do amor e da justiça, assim como Cristo também fala para nós, quer dizer, na verdade, nos livros que nós temos dentro do Espiritismo, que uma ação verdadeira de amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, quando a gente se dedica com amor verdadeiro à obra, essa comunhão, essa união com o amor de nosso Pai Celeste traz esse equilíbrio para as nossas vidas, né? Que a gente possa caminhar, né, com esperança e termos essa fé sempre.